Glória a Deus. Tem alguém vivo aí? Paz, meu Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor a todos os alunos que estão aqui presencialmente. Paz do Senhor aos alunos que nos acompanham à distância. Paz do Senhor àqueles que estão aí em outras cidades, estados, países, acompanhando a nossa transmissão. O link dessa transmissão daqui a pouco vai estar no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês também possam tornar a ver essa aula e compartilhar com aqueles que desejarem. Antes de tudo, quero dar as boas-vindas a todos os alunos aqui presencialmente, mais uma vez os que estão à distância em vários lugares do mundo, e convidá-los a neste momento se colocarem sobre os pés para nós orarmos e, com a bênção de Deus, que é o mais importante, podemos dar início a essa jornada do conhecimento das Sagradas Escrituras, que nós damos a largada exatamente agora. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, te exalto, te bendigo na noite deste dia, agradecido ao Senhor por mais uma oportunidade que recebo, bem como todos os alunos que aqui estão e os que à distância nos acompanham, alunos da Escola Teológica Shema, que em comum têm o desejo ardente no coração de aprender mais e mais a Tua Palavra. Eu te glorifico pela vida de cada um, pelo entusiasmo que aqui eu posso perceber, pelo ânimo, pela avidez de buscar profundidade no conhecimento da Tua Palavra. Recompensa-nos, Senhor, da forma que só o Senhor pode fazer, que nós sejamos de fato instrumentos poderosos nas Tuas mãos, para transmitir a Tua lei, o ensinamento, a profundidade, conhecimento, com integridade, zelo e responsabilidade, a fim de edificar vidas, fortalecer ministérios, e isso tudo somado, gere glória e honra para o Teu santo nome. Abençoe esta aula já no primeiro dia, esta aula de apresentação, esta aula inaugural. Abençoe todo o decorrer desta jornada, que sejamos firmes, constantes, abundantes e possamos ao final cantar o hino da vitória. É o nosso desejo, portanto, a nossa oração que a Ti fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Tem muitos irmãos ainda na porta lá chegando, mas a hora não nos permite esperar um pouco mais, está no horário avançado, mas repito que havia dito aqui no começo, hoje é o primeiro dia e eu antecipadamente mandei preparar 70 materiais, 70 livros desses que nós utilizamos. E hoje, antes de vir para cá, já tínhamos aí em torno de uns 85 inscritos e pelo que eu vi, muita gente está se inscrevendo hoje. Então, seguramente nós estamos passando aí dos 100 inscritos presencialmente. Temos bastante gente aí à distância, aqui no estado do Espírito Santo, no interior, na Bahia, Minas Gerais, nos Estados Unidos da América, tem bastante aluno. Então, o primeiro dia é um pouco mais tumultuado. Peço mesmo assim a compreensão dos irmãos, peço perdão de coração por esse pequeno tumulto, mas torno a dizer, porque é o primeiro dia, daqui a pouco as coisas se ajustam e vão caminhando de forma mais ajustada, mais organizada, perdão aqui da redundância. Então também estendo aos que estão nos acompanhando, estavam ansiosos, aguardando a entrada da transmissão, esse atraso foi dado aí essa questão logística. Então, aqueles também que estão sem o material, parece que está sendo explicado lá, mas eu reforço aqui, ratifico a explicação, nós preparamos uma quantidade imaginando que atenderia a demanda. Muitos deixaram para a última hora, essa última semana, ou mesmo o último dia, por essa razão não está pegando hoje o material. Mas não precisa se preocupar. A aula dessa noite é uma aula de apresentação. Nós vamos explicar, tirar dúvidas, apresentar o curso como um todo. Propriamente dito, na semana que vem nós começaremos a estudar o material. Então você que não pegou hoje, porque se inscreveu hoje, nessa última semana, você não vai ter prejuízo algum. Quarta-feira que vem, querendo Deus, os materiais estarão prontos e aí vocês poderão pegar quando exatamente daremos início ao estudo do material. Então, vamos começar aqui. Mais uma vez eu peço a gentileza de dar uma olhada aí se o seu celular está ligado. Deixe ele pelo menos no modo silencioso, se puder desligar bem, se não puder, pelo menos deixe no modo silencioso. Às vezes a gente esquece, às vezes eu esqueço até o que eu uso aqui para transmissão, então dá uma olhadinha rápida aí
baixe o volume, deixe ele no modo silencioso, por favor. Seguindo aqui, trazendo algumas informações. Daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia, viu? A gente já orou, daqui a pouco a gente vai começar a abrir a Bíblia, mas precisa de algumas informações preliminares ainda. Então, o que é importante saber? A gente já recebeu essas perguntas por esses dias, que é sempre, o que eu não devo ou o que eu não posso deixar de trazer para a aula? Professor, o que eu não posso esquecer de forma alguma? Devo trazer sempre. Então vamos aqui pela ordem. Primeira coisa é o quê? Irmãos, não sei se é surpresa para alguém, mas a gente usa a Bíblia aqui, viu? Se de repente você achou que a gente não usava a Bíblia, espero que essa seja uma grata surpresa. Usaremos e bastante. Nossa teologia é uma teologia bíblica, totalmente respaldada nas Sagradas Escrituras. Então, a despeito de uma vez ou outra você esquecer o livro, que a gente já vai falar, a Bíblia, por favor, traga sempre. Eu sei que muitos usam recurso aí da Bíblia no tablet, iPad, iPod, iPhone, por aí vai, mas se tiver ela, tiver a Bíblia física mesmo, é bom. Não deve deixar de trazer o material da disciplina estudada. Como eu disse, hoje é apenas aula de apresentação, a partir da semana que vem a disciplina a ser estudada é a bibliologia, e assim sucessivamente, cada disciplina que estivermos estudando, vocês não devem deixar de trazer o material. Eu sugiro sempre aí uma caneta, um lápis para as anotações, cada um, claro, isso é de foro íntimo e pessoal, alguns gostam de usar o lápis, outros a caneta, preta, azul, vermelha, não importa, aí é como preferir. A gente não dá aquela lista para você ir lá na material, é igual na escola, aí você tem que ir com aquela lista de material para você ir lá na papelaria, não chegamos a tanto não, mas lápis, caneta, e eu sugiro também, uma sugestão, pela minha forma de estudar, eu gosto de usar caneta marca-texto, também não tem exigência de cor, se é verde, verde fluorescente, amarela, azul, rosa, cor de burro quando foge, tem essa também já no mercado aí, né? A que você preferir, mas para fazer as anotações no material, algumas frases importantes, alguns conceitos que você sempre queira destacar, para facilitar os seus estudos posteriores, quando você retornar ao material, aquela frase, aquele conceito que você não pode esquecer. Então a gente sugere aí o uso da caneta marca-texto. Alguns preferem apenas sublinhar, circular, enfim, apenas sugerindo. E, por último, todavia não menos importante, você não pode deixar de trazer para a sala de aula um coração disposto a aprender mais de Deus. Sempre venha com expectativa de novos aprendizados. Sempre venha na certeza e na convicção de que não sairá da mesma forma que chegou. Vai sair mais abençoado, mais edificado e com um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras. Anotaram aí, gravaram o que não pode deixar de trazer? Outro detalhe, a gente fala de anotar, mas eu sei que a gente já está aí também numa época de recursos mais sofisticados. Sempre que você desejar, pode também tirar foto, tá? Usar o seu celular e tirar foto do que a gente aqui colocar. Tem gente que prefere assim, tira a foto e depois em casa com mais calma. Então, tem problema nenhum, você poderá fazê-lo também. Vamos adiante. Aula inaugural de apresentação do curso teológico. Primeiro aqui, quantos aqui já fizeram um curso teológico, ainda que não seja por completo, mas em algum, ou que seja conosco, ou em qualquer outra instituição de ensino, escola teológica, quer seja presencial, à distância, mas quem alguma vez já, pelo menos, iniciou um curso teológico? Por favor, levante a mão. Então, temos bastante pessoas que já têm alguma experiência. Alguns, eu sei até que já fizeram até o fim, e estão tornando aqui para relembrar, reavivar aprendizado. Então, a maioria, talvez não a maioria, mas uma boa quantidade, pelo que percebi, já tem alguma experiência com o que se estuda, a metodologia, a didática utilizada. Uma boa parte já tem esse conhecimento. Então, para esses, talvez seja repetitivo o que eu vou dizer, mas para os demais,
é uma apresentação a fim de que entenda exatamente como nós haveremos de trabalhar. Reflexão inicial, para a gente começar refletindo. Não existe nenhum vigor. Todos conseguem ler? Quem está lá atrás consegue ler? Se consegue, você está de parabéns, que eu estou aqui pertinho, estou fazendo força, irmão. Tá, parabéns para você. Na próxima vez que for renovar a sua carteira, é certo que você vai passar. Mas, se tem dificuldade nas próximas semanas, chegue mais cedo para sentar aqui mais perto, porque nós vamos usar bastante o recurso do Data Show. Então vai precisar acompanhar ali. Não existe nenhum vigor ou crescimento na vida cristã separada de uma clara prioridade do lugar que as Escrituras ocupam na vida do crente, claro, de forma individual, ou da igreja como um todo. Repetindo, é impossível, já com outras palavras, é impossível haver crescimento, vigor, desenvolvimento espiritual se não houver prioridade na vida do cristão ou da igreja como um todo, se não houver prioridade quando se trata das Sagradas Escrituras. Ou seja, a Bíblia é o padrão final para a nossa fé, para a nossa conduta moral, ética e para as nossas atitudes da vida cotidiana, para a nossa vida prática. E ela é também o alimento para o nosso contínuo fortalecimento na fé, na vida santificada e também na eficiência do serviço cristão. Observe que a Bíblia, ela nos faculta não apenas meramente conhecimento intelectual, também espiritual, conhecimento espiritual todo do qual precisamos, temos-lo na Bíblia Sagrada, mas lida também com questão de ordem moral, ética e até da vida cotidiana. Estou destacando aqui para que entendamos todos o quão fundamental é que a Bíblia tenha prioridade, primazia nas nossas vidas. Acreditando justamente nessa verdade e disposto a cumprir a missão de fazer discípulos, visando justamente o crescimento do reino de Deus, é justamente por isso que a Escola Teológica Shema oferece o curso de teologia, com o intuito de multiplicar o conhecimento das Sagradas Escrituras, formando assim homens e mulheres conhecedores da verdade eterna. Então, o que nós estamos fazendo aqui, acima de tudo, é cumprindo uma missão. Entendemos que o ensino das Sagradas Escrituras é um ministério. Nós estamos exercendo o ministério de possibilitar àqueles que desejam alcançar conhecimento que vai gerar crescimento, amadurecimento e capacitação para o exercício do ministério, que consequentemente vai redundar em avanço para o reino de Deus e glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui todos com o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Do lado de cá, como representante da Escola Teológica Shema, facultando, possibilitando e vocês aí extraindo o máximo que puderem, sugando o máximo que vocês tiverem à disposição para assimilar. Ainda estou aqui nas preliminares, porque só agora que parou de entrar gente naquela porta lá atrás. Daqui a pouco aparece mais um ou outro, mas graças a Deus estamos com a igreja aqui bem cheia, agora que parou de chegar gente lá. Vamos lá, ainda estamos aqui nas preliminares e eu quero dizer a vocês 10 razões para participar da Escola Teológica Shema, ou 10 razões para fazer um curso básico em teologia, poderia nominar assim também. Você já está aqui matriculado, estudando, talvez um ou outro que ainda não se matriculou, veio conhecer, é bem-vindo também, mas ainda assim eu quero reforçar ou solidificar no seu coração razões para ir até o fim, se esforçar, vencer barreiras, ultrapassar obstáculos, para chegar até o fim no curso básico em teologia. Quais razões são essas que eu aqui elenquei? A primeira delas é porque você tem necessidade do genuíno e sadio alimento espiritual, que só pode ser obtido pelo estudo claro, metódico, continuado e progressivo da palavra de Deus, o qual é ensinado nessa escola teológica.
Isso é uma questão, então começo por aqui, isso é uma questão de necessidade. Quem aqui nunca parou para estudar uma parte das Sagradas Escrituras, um livro, um texto, um contexto, e se viu na condição de ter necessidade de mais conhecimento para extrair mais informações, conhecimentos históricos, conhecimentos culturais, conhecimentos linguísticos, conhecimento exegético, enfim, conhecimentos em torno do texto estudado para extrair o maior aprendizado do texto que está sendo estudado. Repito a pergunta, porque me alonguei. Quem aqui nunca teve, percebeu que tinha necessidade de ter mais conhecimento para extrair maior aprendizado das Sagradas Escrituras? Tem alguém aqui ou só eu que de vez em quando esbarro nessa barreira? Precisava conhecer mais a língua, o hebraico, o grego, precisava conhecer mais contexto histórico, saber a época, ocasião, precisava mais de conhecimento geográfico para entender a localidade, o clima, o relevo, etc., para poder ter um maior esclarecimento do texto estudado. Então temos necessidade desse aprofundamento, do estudo claro, metódico, continuado, progressivo, para que tenhamos então um melhor e maior retorno. Segundo motivo, porque você cresce e desenvolve-se através do estudo da Palavra de Deus. Esse é o segundo motivo para se estudar numa escola teológica, fazer um curso básico em teologia. Vai gerar para você crescimento. Não conheço ninguém que tenha decrescido depois de ter estudado, claro, num instituto sério, comprometido com as Sagradas Escrituras, não dizendo que somos um único, hipótese alguma, longe de ter essa jactância, mas todo aquele que estuda em uma escola comprometida com as Sagradas Escrituras, naturalmente cresce, e nós precisamos crescer. Terceiro, porque você cumpre os objetivos da igreja do Senhor, pois os objetivos da igreja são estudados na escola teológica. Quantos têm desejo de ser útil na igreja em que reúne? Por favor. A sua igreja tem muitas necessidades. Alguns são daqui, outros de congregações, outros são de outros ministérios. Isso aqui é o que menos importa no momento. Fato é que a sua igreja, estou falando agora em termos de igreja física, a localidade, o lugar onde você reúne, congrega, tem necessidades, tem demandas, e você pode ser a pessoa que o Espírito Santo quer usar para suprir. Talvez a sua igreja precise de um ensinador, e você é aquele que observou e diz, como essa igreja precisava de um ensinador, e não é que Deus quer contar justamente com você? Quer lhe preparar, lhe capacitar, lhe instruir para lhe usar nessa demanda que a sua igreja tem? Então aqui nós vamos descobrir talentos. Aliás, isso aqui já é um próximo ponto, mas aqui nós vamos perceber as necessidades que a igreja tem e como nós podemos ser útil para suprir aquela necessidade que a nossa igreja possui. Quarto lugar, por que devo estudar numa escola teológica? Porque você adquire qualidade bíblica e espiritual, pois o artigo aqui está errado, A escola teológica fornece as ferramentas necessárias. Qualidade bíblica, qualidade espiritual. Toda a igreja precisa de ensinadores que tenham qualidade bíblica, pregadores que tenham qualidade bíblica. Irmãos, aqui Deus usa qualquer um. Deus pode e sempre usará qualquer pessoa que Ele queira. Isso dá conta da soberania dEle. Pode usar quem Ele quiser, na hora que quiser, da forma que quiser. Não é o que eu vou aqui colocar em questão, não é isso. Que de repente a gente fala, não, mas eu já vi Deus usando. Deus pode sempre. Mas quanto mais você tiver para Deus poder usar, mais Ele vai usar. Quanto mais ferramenta você tiver nas mãos para que Deus possa lhe usar, mais Ele irá te usar. Se você tem uma pedra, você vai derrotar o gigante com uma pedra. Se você tem 5 pães e 2 peixes, o milagre vai acontecer. Mas quanto mais você tiver, mais Deus vai poder te usar, mais ferramentas Ele terá para usar. Não tem nenhum pregador no culto. Não vai deixar de ter culto porque não tem um pregador. Vai ter alguém que sabe ler um versículo, comentar um pouquinho, e glória a Deus por isso.
mas se tiver pessoas capazes, capacitadas, instruídas, qualificadas para apresentar um bom sermão, com uma boa exposição, melhor será para a igreja como um todo. É nesse ponto que nós estamos aqui querendo enfatizar. Quantos aqui já não ouviram mensagem? E mais uma vez, a crítica aqui não é meramente depreciativa para dizer que Deus não usa. Dependendo da circunstância, Deus vai usar aquela pessoa naquela condição, com aquelas ferramentas. Mas quantos aqui não já ouvimos o pregador, abre a Bíblia, lá no Gênesis 1, e aí começa a falar do Davi ele vai no Josué, do Josué ele vai lá na ilha de Patmos no Apocalipse, e daí a pouco volta no livro de Salmo, comenta o milagre de Jesus, e aí no final do culto, as pessoas que estiveram no culto se encontram lá fora, e aí? Boa palavra, não, gostei, o varão pregou sobre gente, não, pregou sobre Davi, não, ele pregou foi Salmo, não, ele pregou no Apocalipse, porque na verdade ele falou de tudo, e geralmente quem fala de tudo não fala nada, irmãos. E aí muitos desses que assim fazem, ainda preenchem os espaços na mensagem, que não tenho nada contra também, mas às vezes é apenas uma técnica para preencher espaços quando falta conteúdo. Lá vai um tanto de glória a Deus, aleluia, aleluia, glória. Irmãos, nessa aleluia, glória a Deus, nesse glória a Deus, aleluia, até hoje eu não sei o que é esse glória a Deus, aleluia. Irmão, nesta aleluia, neste glória a Deus, eu gostaria de aleluia, dizer glória a Deus. Então você já disse glória a Deus. Você gostaria de dizer glória a Deus, já disse. E vai embora aí, irmão. E lá vai, irmão, porque Deus, aleluia, quando glória a Deus, de repente, aleluia. Você já ouviu isso também? Deus vai usar pessoas assim, estou dizendo. Mas se ele tiver qualidade e profundidade bíblica, isso vai diminuir, naturalmente. E a gente precisa de pessoas que tenham conteúdo bíblico. Ele vai continuar dando glória a Deus e aleluia, mas no momento certo. Não vai ficar pregando o tempo todo, dizendo o tempo todo, sem comunicar a mensagem, que é o que nós precisamos, da mensagem. Quinto lugar, que você adquire uma fé mais robusta e madura, e assim estará mais apto para desempenhar as atividades da obra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nos aprofundamos, mais a nossa fé é solidificada, mais ela é robustecida, e isso é importante para todos nós. Quem aqui conhece alguém que está desviado da igreja? Todo mundo conhece alguém que está desviado. Existem algumas estatísticas, não sei se oficiais, mas que dão conta de que o número de desviados é quase equiparável ao número de pessoas que ainda são membros das igrejas. Ou seja, se você tem numa localidade uma igreja que tem 50 pessoas, no entorno você deve ter uns 50 desviados. É quase que equiparável o número de pessoas desviadas ao número de pessoas que continuam membro das igrejas. Infelizmente, é uma estatística muito triste. Agora, um outro dado dessa estatística é a seguinte: se você que conhece um desviado como eu conheço, se você for fazer a ele alguns questionamentos, você vai descobrir, isso aqui eu estou falando de forma estatística, talvez você vai encontrar uma ou outra exceção, mas estamos tratando com a regra, e aí você vai descobrir que este desviado gostava de frequentar os trabalhos do reteté, que chama, né? O sapato de fogo, do anjo que desce. Não tem problema nenhum nesses trabalhos, não. Ou tem? Nem sei se tem, né? Tem ou não tem? Deixa para lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a maioria dos frequentadores de escola bíblica dominical e culto de ensino não se desviam. A maioria dos desviados não eram frequentadores de culto de ensino e tampouco de escola bíblica dominical. Se você tiver dúvida, faça a pergunta. Faça a pergunta a um desviado que você conhece. Talvez lá por vergonha ele vai querer dizer que ia, mas procure saber a frequência com que ele estava na escola bíblica dominical e no culto de ensino. Você vai descobrir que é justamente a falta de firmeza e raiz nas escrituras que fez com que ele se transformasse em uma presa fácil do inimigo a fim de derrubá-lo. Não estou generalizando,
pode haver pessoas com circunstâncias atípicas, diferentes. Estou falando aqui do que é regra. A maioria dos desviados não tinham solidez nas Escrituras. E por que não tinham? Não frequentavam escola bíblica dominical nem culto de ensino. Não estou nem falando de curso de teologia. Isso daí não é aqui para puxar a sardinha para o lado, não. Estou falando dos cultos públicos de escola bíblica dominical e de culto de ensinamento. Não frequentavam. E aí se tornou presa fácil. Então nós precisamos ter uma fé robusta e madura. E isso só vem através do estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Sexto lugar, você desenvolve sua espiritualidade, seu caráter cristão. Não vou comentar muito aqui, precisamos avançar. Em sétimo lugar, porque é importante estudar numa escola teológica, fazer um curso básico em teologia, que seja, porque você aprende como realizar a tarefa da igreja de evangelização, com mais eficácia, cooperando assim com a obra missionária. Muito importante termos esse entendimento. Em oitavo lugar, porque você tem oportunidades ilimitadas, e eu repito essa expressão, ilimitadas, para servir ao Senhor, pois a escola teológica é um lugar de descoberta, motivação e treinamento de novos talentos. Alguns já me ouviram falar sobre isso, mas já vou começar aqui dando um exemplo pessoal. Quando eu fazia meu curso de teologia, meu bacharelado em teologia, o valor era bem considerável para as minhas economias, para aquilo que eu ganhava. Recém-casado, estava pagando aluguel, fazia o curso teológico, uma faculdade de teologia, pagava um valor que me apertava bem. E eu fui indo até onde deu, até o dia que eu cheguei ao reitor da faculdade teológica e disse a ele que eu estava realmente em dificuldade de dar prosseguimento no curso, porque a questão financeira estava me apertando por demais. E aí ele fez-me uma proposta na ocasião. Ele disse que estava prestes a iniciar na instituição um curso de missiologia, e como ele sabia que eu já havia feito há um tempo atrás um curso de missiologia, ele me propôs que eu fosse dar aula. E aí, em troca dos meus serviços, dando aula numa turma de missiologia, eu poderia então tornar-me um bolsista, ou seja, eu não precisaria pagar e dar prosseguimento assim a meu curso até formar. E aí, quando eu me vi diante da oportunidade, de pronto eu aceitei. Falei, não, fechado então, vou assumir a turma e vou levar o meu curso até o final. Só que o detalhe que você talvez não saiba é que eu nunca tinha dado aula. Nunca tinha dado aula, mas eu não podia perder a oportunidade, e eu comecei a dar aula, na faculdade que eu estudava, teologia, o bacharel em teologia, comecei a dar aula de missiologia, e aí as pessoas que assistiam a minha aula diziam para o reitor que gostavam da minha aula, aí eu fui descobrir que eu sabia dar aula, eu falei, acho que eu sei fazer isso, também não estou aqui querendo dizer, irmão, enfim, era algo que eu não tinha ideia, que eu teria assim, uma capacitação, um viés, tinha alguma inclinação, mas de repente aquela necessidade surgiu, atendi a uma necessidade pessoal minha, aceitei o desafio, e aí estou falando já há 14 anos, sem parar, ininterruptamente, centenas e centenas, aliás, já ultrapassou os milhares de formados aí da Escola Teológica Shema, no país e no exterior, e agora começando com uma nova turma, pelo que vejo aqui, com mais de 100 alunos. Começou com um desafio, quer assumir a turma? Vou, nunca tinha dado aula. E é justamente o que eu estou dizendo aqui agora. Você vai descobrir talentos que não sabe que tem, você vai descobrir capacitações que você não sabe que tem, você vai perceber que você é capaz de render para o reino de Deus e para a igreja onde você serve, como eu já falei, atender demandas que você percebeu, às vezes até critica, e não percebe que na verdade Deus te mostrou porque Ele quer usar você. É você a pessoa que Ele quer usar. E aí você vai perceber aqui que você, claro, irmão, sobretudo, volto a dizer, sem qualquer preciosismo, com ajuda, dependência, sempre, permanente, insubstituível da pessoa do Espírito Santo, sempre contando com a ajuda dele, mas talentos que Deus lhe deu e você nem sabe que os possui, você vai descobrir. E eles vão ser usados para a glória de Deus. Em nono lugar,
A importância de estar aqui é que você se reúne com outros irmãos em Cristo que também amam a palavra de Deus, fortalecendo o vínculo da fé e praticando a edificação mútua. Olha só, você vai estar sempre reunido com pessoas que têm o mesmo desejo que você, o mesmo amor, a mesma motivação. Então nós estaremos aqui semana após semana, por aproximadamente 1 ano e meio, que alguns se assustam, mas depois perceberão que passa rápido demais. Sempre se reunindo com pessoas que querem aprender as Escrituras, querem se aprofundar, amam a Bíblia. Essa edificação coletiva, esta reciprocidade, essa unidade que nós criamos, esse vínculo, isso aqui em muitos lugares, isso vai para a vida toda. Em muitas turmas vai para a vida toda. Amizades que se formam e prolongam-se, na verdade, para a eternidade, né? Finalmente, a 10ª razão que eu trago: a sua vida espiritual é avivada. Estamos estudando isso neste trimestre da Escola Bíblica Dominical, pois a escola teológica é uma fonte de avivamento. É uma fonte de avivamento. Por quê? Porque onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, complete você, o avivamento acontece. Onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, o avivamento acontece. Então pode ter certeza que neste ambiente a palavra de Deus é e continuará sendo ensinada, e nós estaremos sempre estimulando a que os alunos pratiquem. E isto acontecendo, o avivamento será inevitável. Amém? Vamos lá. Estamos ainda na introdução. Falei hoje que nós iríamos até que horas? Eu não falei meia-noite não, falei que terminaríamos antes da meia-noite. Olha aí, não diga que eu disse o que eu não disse. Se alguém já está falando, nós vamos até meia-noite. Falei que vamos até antes da meia-noite. 8h30 antes de meia-noite, 9 horas antes de meia-noite. Pode ficar tranquilo. Alcançando novos níveis de conhecimento. Quem quer aí alcançar novos níveis, novos patamares? Minha mão está erguida porque eu também. Não sei se vocês sabem, irmãos, se tem alguém que aprende a cada nova turma, é esse que vos fala aqui. Tem alunos que podem atestar isso. Tem alunos que fizeram o curso comigo, passaram-se 2 turmas, 4, 5 anos depois resolveram voltar, e aí me enquadra no final e falou: quando eu fiz o curso, você não me ensinou isso não. Eu falei: claro, eu não sabia, aprendi depois. Eu não sabia lá, aprendi depois. E aqui, irmão, tudo que eu aprendo eu passo, eu não retenho nada, não fico segurando nada, porque eu aprendi isso. Quanto mais eu entrego, mais Deus me dá. Então eu não fico retendo aquela revelação ali. Não vou usar o termo revelaçãozinha, porque nenhuma é mínima, mas às vezes a pessoa descobriu uma coisa e: não, irmão, entrega aí que Deus vai dando mais. E aqui eu faço isso mesmo, eu entrego tudo. E aí uns chegam e falam: não, você não falou isso há 2 anos atrás. Eu não sabia. Eu voltei a estudar, fui aprendendo mais. Tanto é que nosso curso, nós tínhamos 20 disciplinas e nós estudávamos em 18 meses. Aí nós diminuímos um pouco para 16 disciplinas, e às vezes dura até mais, irmão. Tiramos algumas disciplinas e dura até mais. Antes cada disciplina levava 4 aulas, hoje tem disciplina aí que eu fico 6 aulas. A gente lê aí 2, tem aqui o nosso irmão Gessi que estudou conosco, tem outros alunos aí que eu estou identificando aí. Às vezes a gente ficava lá 2 páginas e você ficava ali uma aula inteira. Mas quando alguém vê, por exemplo, os vídeos no YouTube de aulas passadas: mas essa aula você deu lá atrás com 1 hora e 15 minutos, agora levou mais de 2 horas. Eu vou aprendendo, eu vou crescendo e vou entregando tudo a vocês. E eu quero mais uma vez nessa nova turma alcançar novos níveis de conhecimento. Por quê? Porque existem, pelo menos aqui eu vou apresentar-lhes, pelo menos 3 níveis de conhecimento. O primeiro deles, para testar se vocês estão conseguindo ver mesmo. O primeiro nível de conhecimento é chamado de conhecimento. Daqui a pouco a gente vai abrir esses textos aí, já pode segurar aí. O segundo nível de conhecimento é o conhecimento pesquisado. Já pode deixar as referências aí quase em ponto de bala. E qual é o... vamos fazer o seguinte. Vamos, cada um deles aqui. Abre aí a Bíblia então em Atos 22, versículo 3. Primeiro nível, herdado. O que significa
conhecimento herdado. Eu disse a vocês que nós iríamos abrir a Bíblia, né? Hoje está pouco, mas para frente a gente vai usar bastante. 22, versículo 3, está escrito assim: Paulo dizendo no seu discurso de defesa: quanto a mim, sou varão judeu. Está Paulo se defendendo, fazendo a sua defesa. Nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo diz aqui que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Nesses dias, Gamaliel era o maior rabino, que por sua vez tinha estudado na escola do rabino Hillel. Tem dois grandes rabinos em toda a história do judaísmo que são reverenciados até hoje, dois grandes rabinos. Estou falando de judaísmo, profundos no conhecimento da Torá, Pentateuco, a gente vai estudar bastante isso, muito profundos, até hoje reverenciados como os dois maiores rabinos de todos os tempos do judaísmo. E um deles era o Hillel. O Hillel teve como seu principal e mais destacado aluno o Gamaliel. E o Gamaliel, por sua vez, teve como mais destacado e mais notável aluno Paulo, o apóstolo Paulo. Então ele foi recebendo do Gamaliel as informações que por sua vez recebeu do Hillel. E ele foi herdando todas aquelas informações. Conhecimento herdado é aquilo que você recebe de outra pessoa, de um professor, né? Aqui estamos falando de uma escola rabínica que Paulo está se referindo. Então é aquilo que alguém passa para você, conhecimento, experiência, etc., e você vai assimilando. É o nível de conhecimento chamado herdado. O segundo é o pesquisado. Agora vá lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, a sua última epístola, não na ordem canônica da Bíblia, não é, mas a sua última epístola que ele escreveu, que antecedeu a sua morte. E uma vez que a segunda epístola de Paulo a Timóteo foi a sua última epístola e antecedeu a sua morte, então nós estamos falando do último capítulo escrito por Paulo antes de ter a sua cabeça arrancada. Ele foi morto por decapitação. São suas últimas palavras, seus últimos registros. E aqui estamos já no versículo de número 13, chegando ao final de tudo aquilo que Paulo deixou de contribuição escriturística para a igreja. E aí o que ele diz aqui no versículo 13 é um pedido que ele faz a Timóteo. O pedido é: Timóteo, quando vieres, lembrando, Paulo está preso numa masmorra em Roma, aguardando a sentença, que seria a decapitação, e o capataz, lá o algoz, de fato lhe aplicar a pena capital e arrancar a sua cabeça. Ele está esperando. E aí então ele faz esse pedido: Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Ou seja, era como se fosse um casaco, as pessoas não tinham muito. Um casaco que ele tinha, uma capa, havia sido deixado numa outra cidade, por nome Troade, e agora, na fria masmorra romana, ele estava sentindo a necessidade deste casaco, essa capa. Então ele pede: Timóteo, quando você vir, lembre-se, por favor, de trazer a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Mas traga também o que? E principalmente, é isso aqui, pergaminhos e livros. Provavelmente quando ele se refere a pergaminhos, lembrando que o Novo Testamento está em construção, então os livros sagrados eram o Antigo Testamento, que o judeu chama de Tanakh, que é a Torá, o Pentateuco, os escritos e os livros poéticos. A gente vai explicar isso mais adiante, não vou me deter agora não. Então ele está pedindo: traga os pergaminhos
e traga os livros, provavelmente outras obras literárias que ajudavam Paulo a entender os pergaminhos, os escritos sagrados. Só que eu volto a te lembrar, estamos falando de um senhor de aproximadamente 64 anos de idade, que entregou a sua vida a Jesus até o último suspiro, estava numa masmorra por causa do amor ao Evangelho, já havia deixado de contribuição 13 cartas, esta aqui é a última delas, estava prestes a morrer por decapitação, tanto que ele vai dizer que a carreira dele já havia acabado, ele havia guardado a fé, estava esperando o quê? A morte, para receber então a coroa da vida. Mas como a morte ainda não havia chegado, o pedido dele é: enquanto eu não morri, traga os pergaminhos e os livros que eu quero aprender um pouquinho mais. Se demorar uma semana para eu morrer, eu quero aprender em uma semana alguma coisa a mais. Se faltam 3 dias, nesses 3 dias, eu quero aprender alguma coisa a mais. Estou falando do apóstolo Paulo, prestes a morrer, dizendo: eu quero aprender um pouco mais. Tem alguém aqui que não precisa aprender nada mais? Cadê? Não veio, né? Não veio, ele não veio. Todo mundo precisa aprender um pouco mais. Conhecimento pesquisado, o que é isso? É isso aqui que você está fazendo aí, abrir o livro, abrir a Bíblia, ler, não entendi, vai num comentário bíblico, vai num dicionário, que seja o Aurélio, essa palavra aqui é estranha, não entendi, que seja a internet, vamos lá, a forma assim mais simplória de pesquisa, simplória para os nossos dias, é claro, mais ágil, assim, mais acessível, pesquisado, esse é o segundo nível de conhecimento. E qual é o terceiro e último? Conhecimento revelado. Vai lá, 1 aos Coríntios capítulo 11, famoso texto da ceia do Senhor, versículo que nós estudamos aí, ou melhor, pelo menos lemos em todo mês, né, quando por ocasião da ceia. Muitos conhecem de cor e salteado. Diz assim: porque eu recebi de quem? Olha o nível que a gente está falando aqui, ó, revelado. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 2 pontos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Ok, nós conhecemos esse texto, mas eu quero ficar aqui na primeira parte. Eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, aí a pergunta é, tenha calma para responder, não seja afoito não, tem uns que... Pense primeiro, a pergunta é simples, mas precisa pelo menos você respirar e pensar. Onde estava o apóstolo Paulo na noite em que Jesus foi traído? Calma aí, hein, gente, vai com calma. Quem sabe, por favor, responda. Onde? Não fazendo o quê? Estava onde? Estava lá com Gamaliel, possivelmente. Fato é que, vamos dizer assim, de forma... Estou sendo muito específico, né, irmão? Na noite em que Jesus foi traído, naquele exato momento, naquela fatídica quinta-feira que antecedeu a Páscoa, em que Jesus celebrou a última ceia, é muito difícil, né, dizer especificamente, eu não sei se havia fotos de satélite da época que a gente possa consultar, saber onde Paulo estava. Poxa, pastor Márcio, você faz uma pergunta então que não tem resposta? Não, na verdade é porque eu quero dizer para vocês que eu sei onde Paulo não estava. Paulo não estava lá no local onde Jesus celebrou a ceia. Ou estava lá? Paulo estava lá? Não estava lá. Ninguém sabe onde ele estava, mas todos sabemos onde ele não estava. Ele não estava lá, ele não fazia parte do colégio apostólico, ele era perseguidor, só foi se converter pouco tempo depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, e a igreja primitiva já estava em desenvolvimento, aí que ele vai ser alcançado no caminho de Damasco, sendo ele um perseguidor. Não fazia parte do colégio apostólico, não estava na noite que Jesus foi traído. Todavia a Bíblia nos informa que quando ele se converteu,
a maioria dos apóstolos não deram crédito à sua conversão. Ele buscou os apóstolos para se inteirar das coisas acerca de Jesus, foi mal recebido por parte de uns, em razão de descrédito, por parte de outros, em razão daquele ciúme besta que infelizmente obreiro tem, não sei se tem, sei lá se tem, mas acho que tem, aquele ciúme besta lá, e não queriam falar com Paulo, não queriam dizer para ele. Paulo acabou indo lá para a região de onde ele era oriundo. Irmão, não sei se você sabe, mas desde a conversão de Paulo até as suas primeiras atividades em prol do reino de Deus, levou aproximadamente 13 anos, viu? O pessoal acha que Paulo aceitou Jesus no caminho de Damasco e no outro dia era apóstolo pregando em tudo que era cruzado, conferência aí, viajando de avião para cima e para baixo e recebendo oferta de R$4.000. Será que? Não, irmão. Ficou no ostracismo, no anonimato por 13 anos, sendo ignorado pelos apóstolos, recebendo descrédito, ninguém quis falar nada para ele. Só que aí o detalhe, como Jesus havia o escolhido, e disse ele isso no caminho de Damasco, que havia escolhido ele para ser uma testemunha de Jesus aos gentios, o apóstolo dos gentios, e como ninguém quis dizer a Paulo o que aconteceu na noite em que Jesus foi traído, Jesus chamou Paulo e disse: chega aqui, eu vou dizer o que aconteceu com você na noite que eu fui traído, anota aí. Na noite que eu fui traído, eu peguei o pão, eu parti disso, comi deles todos, e depois de ter comido o pão, eu peguei o cálice e disse: tomai. Tudo que Paulo disse aqui, não foi Pedro que falou para ele, Pedro estava lá, mas não quis contar, Tiago estava lá, mas não quis contar, João estava lá, mas não quis contar, só que Jesus também estava lá e contou tudo para ele. E ele está dizendo: eu estou falando para vocês com riqueza de detalhes, a despeito de eu nunca ter estado lá, mas quem estava lá me deu, eu recebi do Senhor, Bom, 3 níveis de conhecimento, portanto: o herdado, o pesquisado e o revelado. A ordem aqui é proposital, porque se refere a preço. O primeiro lá, o herdado, é o mais barato de todos, mais barato. Em alguns casos sequer custa qualquer coisa. Você participa de um culto público, um ensinador te ensina, você ouve e aprende, recebeu um conhecimento revelado, não custou nada, talvez o deslocamento da sua casa até o local. É o revelado, é o herdado, é o mais barato. O pesquisado, aí já vai demandar um custo um pouco maior, já vai exigir que você compre aí um livro, um comentário bíblico, invista em um curso teológico, para poder ter mais fontes de pesquisa e saber como utilizar, já tem um valor um pouco mais elevado. Agora, esse terceiro aqui, o preço, agora já não me refiro a preço financeiro, estou falando de outro preço, esse aqui custa muito caro. Para receber a revelação da parte direta de Deus, o preço é caro. Paulo recebeu esses 3 níveis. E eu quero rapidinho aqui falar com vocês. Por exemplo, meu exemplo pessoal, conhecimento herdado, quis até fazê-lo para homenagear, ainda que seja uma homenagem póstuma, mas uma das pessoas que mais foi referência para o meu ministério, pastor Joel Machado. Quantos conheceram? Pastor Joel Machado, ele me recebia em sua casa, minha esposa algumas vezes foi lá comigo, nos recebia em sua igreja assim, ele e nós, só, para dar aulas particulares, sem cobrar nada, para investir no meu ministério, entendendo que eu poderia ser um ensinador. Me chamava lá na casa dele, todos aqueles slides que ele tinha, os DVDs, simplesmente ele me deu muito daquilo, falou: toma, usa, leva adiante, transmite a informação. E algo que ele sempre falava que eu jamais esquecerei. E é por isso que eu busco fazer da mesma forma. Vocês vão me ouvir dizer isso aqui várias vezes, porque eu aprendi com ele. E ele dizia assim para mim: tudo que você ouvir de mim e você resolver passar adiante, não diga que você ouviu de mim não, porque não é meu, eu recebi de Deus, então não precisa dar o crédito para mim não. Eu digo exatamente a mesma coisa. Tudo que você ouvir e aprender aqui, você tem total liberdade para pregar por onde for, ensinar, não precisa dar crédito à fonte, coisa nenhuma, porque não tem nada aqui que é meu. Se foi Deus que me deu, já não é meu. Estou transmitindo para você o que Deus me deu, você leva adiante, glorifica a Deus, ganha a alma, avança com o Evangelho, não precisa dar crédito a ninguém.
ele me entregou quase que todo o seu conteúdo da Escola Teológica Enon, que era o curso que ele tinha, e disse: pode usar tudo quantas vezes você quiser e não precisa nem dar crédito. Estou fazendo isso, fiz muitas vezes, estou fazendo aqui como uma homenagem póstuma para mostrar um exemplo de conhecimento herdado. É você se assentar e ouvir alguém, perguntar, ligar, mandar mensagem e a pessoa te explicar, te ensinar, te dizer. Esse é o primeiro nível. O outro exemplo aqui, estava lembrando hoje de uma época que a gente foi fazer uma limpeza lá em casa, que eu confesso que eu não gosto muito, não é porque eu sou um sujo não, irmão, é porque negócio principalmente lá o escritório, eu sou meio desorganizado. A minha esposa lá, que ela está aí, já foi, está lá atrás, aí fica lá aquela bagunça lá. Eu confesso, eu deixo a desejar muito nessa parte aí, sou meio desanimado por organizar as coisas. Mas um dia eu fui organizar e resolvi empilhar, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui são só bíblias. Eu resolvi nem fotografar os livros. Um dia eu resolvi fotografar as bíblias. E aí, isso aqui já tem uns 2 anos que eu fotografei. E eu contei, só aqui nessa época já tinha 30 bíblias. Você acha que custa quanto? Tem esse monte de bíblia. São 30 bíblias, diferente. Eu não consigo olhar por ali, mas aqui tem a Peshita, tem Pentecostal, tem Genebra, tem a Anotada, tem a Explicada, tem a Mensagem, tem a Thompson, tem a Nova Bíblia Viva, tem a da Mulher, tem a da Liderança, tem a Santa Bíblia, Bíblia Revelada, Bíblia do Expositor, King James, Torá. Tem até Holy Bible aqui, irmão. De vez em quando a gente arranha no inglês, eu botei também. Tem Bíblia de Jerusalém, com anotação de Max Lucado, tem a Bíblia Shed, tem mais outras aqui que está desgastadazinha aqui, Bíblia Missionária. Isso custa, irmãos. Não quis trazer os livros, não. Teve uma outra ocasião que a gente estava começando com um curso teológico e eu usava a apostila na época, e assim, a título de exemplo, aí um irmão na época, ele me questionou o valor que eu cobrava, né, que como a gente tem esse valor aqui, os custos e tal, e ele questionou, e era acho que R$35, isso tem um bom tempo, e era apostila. Ele pegou lá a calculadora, fez as contas, 9 esforos, escorrega 1, vai 8, ele falou: pastor, se eu pegar essa sua apostila aqui, eu xerocar, encadernar, não sei o que, sai para mim por R$20, o senhor está cobrando 35, ele achou absurdo que eu estava fazendo isso, ele fez as contas e ele gastaria 20, aí eu fiz para ele, falei: não, vou fazer uma sugestão melhor para você. Você não precisa pegar a minha apostila, tirar xerox, encadernar, faz isso não. Falei para ele: abre aí na última página. Ele abriu. Você está lendo aí bibliografia? Estou. Eu comprei todos esses livros, eu li todos esses livros, eu resumi esses livros, fiz aí. Não tira cópia da minha apostila, não compra todos esses livros. Leia todos eles, resuma-os, e aí não precisa pagar nada, venha fazer o curso de graça, eu vou ter um prazer ter você aqui comigo. Aí ele, não tinha pensado por esse lado. Falei: pois é, pense por esse lado, tem um custo muito elevado por trás. Aqui um exemplo: bíblias, livros, comentários exegéticos, teológicos e por aí vai. Irmãos, custa caro um conhecimento pesquisado. E o revelado? Meu exemplo, não, aí não tem foto, né? Oração, buscar Deus, aí não tem, né, irmão? Aí isso é muito pessoal mesmo, mas é o preço mais caro, é buscar a Deus para Deus nos dar. E eu fico surpreendido com a graça de Deus, que às vezes nos dá coisas que eu não sei nem explicar o porquê que Deus nos dá, mas Ele é bom e Ele faz comigo, então tenho certeza que fará com você também. Vamos lá, avançando. Em sala de aula, então, você irá adquirir conhecimento herdado, você vai receber aqui, eu volto a dizer, não precisa dar crédito nenhum. Tem aluno meu aí que ouve aqui o que a gente fala e no domingo prega, vem na quarta aqui, no domingo prega, vem na quarta aqui, no domingo prega. Aí eu brinquei com ele, falei: rapaz, pelo menos você podia dividir a oferta, né? Pelo menos. Mas é brincadeira, não precisa dividir nada não, vai, leva adiante a palavra mesmo. Se você estiver assistindo, você sabe que é você que eu estou falando. Aqui você vai receber estímulo para ir em busca de conhecimento pesquisado. Eu sempre vou dar referência. Aliás, o próprio material tem a bibliografia, mas além disso eu vou sempre estar dizendo de livros, de materiais. Muitos alunos comentam comigo: pastor, essa Bíblia é boa, esse comentário é bom, e esse aqui, né? Querendo a nossa sugestão, a gente sempre indica: eu estou estudando esse assunto, o que recomendo? Então,
vamos ter aqui também sempre esse estímulo para ir em busca de conhecimento pesquisado, e continuamente seremos confrontados por Deus, pela palavra, a buscarmos em uma vida de comunhão com Deus, porque não tem outro caminho, o nível de conhecimento revelado. Tudo isso nós alcançaremos aqui na sala de aula. E aí eu falo aqui agora, de níveis de relacionamento com a Bíblia. Vou bem rápido aqui. Tem muitas pessoas que se relacionam com a Bíblia, e claro, espero que todos aqui tenham relacionamento com a Bíblia, mas existem vários níveis. O primeiro deles, que é a base da pirâmide, é qual? Conseguem ler? Ouvir. O segundo nível, ler. Já avançou um pouquinho. Tem gente que não lê não, no máximo caixinha de promessa. Tem muita gente que fica só nisso daí, ou só ouve. Tá sempre, o que ele come da Bíblia é o que dão a ele na colherzinha no aviãozinho. Ele não vai ele sozinho lá mexer no livro sagrado não. Mas graças a Deus tem gente que ouve e lê. Tem quem ouça, leia e faz o quê? Ou seja, é outro nível, diferente da leitura, né? Demanda mais tempo, às vezes tem que ler, reler várias vezes o mesmo texto, buscar subsídios, comentários, etc. Aí vamos ao próximo nível, que é qual? Aí é onde você... E acontece muito comigo, eu leio o texto, fecho, e às vezes eu fico, volta e meia, eu estou pensando. E aí depois que vem, às vezes, uma aplicação, primeiro para mim, pessoal, e depois, claro, para poder compartilhar, ou como pregação, ou como estudo, mas isso é fruto da meditação. A Bíblia já está fechada, você está em outras atividades, mas a sua mente está sempre sendo capturada por aquele texto, refletindo. Isso é um nível aí mais elevado. E finalmente, conseguem ver lá na pontinha? O viver. Primeiro nível de relacionamento com a Bíblia é ouvir, o segundo é ler, o terceiro é estudar, o quarto é meditar, mas o topo da pirâmide é o viver. E eu não sei se vocês sabem, mas no arrebatamento só vai quem está lá na topo da pirâmide, hein? Eu não sei em que nível você está, hein? Mas para o céu é só quem está lá naquele topo lá. Mas Senhor, no teu nome eu não profetizei, não expulsei demônio, não fiz maravilha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não praticavam a minha palavra, não viviam a minha palavra. Nem todo que diz Senhor, Senhor, não é, entrará no reino, mas aquele que faz, é viver, esse nível, precisamos chegar nele. Então vamos esses degraus aqui, vamos ouvir, vamos ler, vamos estudar, vamos meditar, mas o objetivo final é cada um de nós, claro, me incluo, viver. Vamos começar a falar de teologia. O que significa teologia? Teologia origina-se de duas palavras gregas, que é a língua do Novo Testamento, o grego. As duas palavras são estas aqui, já trouxe transliterado. Os alunos que já estudaram comigo sabem que mais para frente a gente começa a escrever grego em grego mesmo, com as letras do alfabeto grego. Tem gente já balançando a cabeça aí, vocês vão aprender um pouquinho também. Não hoje, né, claro. Quem sabe já quarta que vem a gente começa. Com calma, né, mas vocês vão começar, pelo menos, ter contato. Theos, Deus, logia. Já um detalhe aqui, grego e hebraico. O G não tem som de J como no nosso idioma, né? O português, que é oriundo do latim. Gia, né? Não. Toda vez que você lê uma palavra na Bíblia que tenha G, ele tem som de G, né? O pessoal fala muito no Nordeste o G. É esse o som mesmo. Por exemplo, aqui seria teologia. A cidade que Josué acampou seria Gilgal, não Gilgal. Por aí vai. Sempre som por aí afora. Então aqui seria o logia. Theos, logia. O que é isso? Então, teologia é o estudo ordenado, em ordem, e sistematizado, já explico o que significa essa sistematização, sobre Deus e sobre o seu relacionamento com a humanidade. Então, quem estuda teologia estuda sobre Deus e estuda sobre o relacionamento com a humanidade, como Deus se relaciona, como Ele se revela, quem Ele é e o que Ele espera do ser que Ele criou.
É isso que basicamente assim se estuda em teologia. Óbvio, tem como base de estudo a revelação divina que se encontra na Bíblia Sagrada. A nossa base de estudo da teologia é a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar a revelação de Deus que está na Bíblia. Talvez alguém, não, mas para mim Deus... Não, nós vamos estudar revelações pessoais. Queremos estudar a revelação que Deus fez de si mesmo e está registrado nas Sagradas Escrituras. É isso que nós estudamos em teologia. E eu citei aqui teologia sistemática, né? Estudar de forma sistemática. O que seria isso? Estudar a Bíblia ou a teologia de forma sistemática, ou sistematizar o estudo das Sagradas Escrituras. Significa o seguinte: teologia sistemática é o ramo da teologia, ou a área da teologia, que estuda as principais doutrinas da Bíblia, demonstrando suas conexões lógicas. Ou seja, ela estuda as doutrinas bíblicas de modo orgânico e estrutural. Ao invés de nós estudarmos, e nós vamos estudar também, mas na teologia sistemática, ao invés de nós estudarmos a Bíblia na ordem canônica, o que é isso? Na ordem como os livros estão escritos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, etc., nós estudamos as doutrinas e buscamos as informações acerca destas doutrinas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, isso é a forma de estudar sistematicamente. E as nossas Bíblias, eu vou ensinar a vocês, tem muita gente que não sabe usar a própria Bíblia que tem. A sua Bíblia é cheia de recursos e você não sabe utilizar os recursos. Por exemplo, referência cruzada, a maioria das Bíblias tem, e ele está ali, ele nem sabe para que é, para que serve, como funciona. Nós vamos aprender isso, muita gente aqui vai ver. Então, é a forma de estudar sistematicamente as principais doutrinas da Bíblia. E aí, a teologia sistemática, ela se divide em 10 principais doutrinas. Quem já pegou, por exemplo, aí o material, você já está com a primeira delas. E nós vamos estudar, e talvez na última página, não me lembro, mas acho que na última página eu botei aí programa com todas as disciplinas que estudaremos. Então, está aí toda essa programação. Mas a primeira delas está aqui, ó. Bibliologia. Bibliologia. O que é bibliologia? Ou seria bibliologia? Bibliologia estuda sobre o quê? A doutrina das Escrituras. É o primeiro ponto. Nós vamos estudar a formação da Bíblia. Deixa eu até apresentar aqui, ó. O que se estuda em bibliologia? Nós vamos estudar a inspiração, a inerrância, a infalibilidade, a completude das Sagradas Escrituras. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, em que contexto, como se deu tal revelação, de que maneira. Tudo que nós vamos estudar em teologia depende do que está revelado na Bíblia. Tudo depende do que está revelado na Bíblia. E por isso que a primeira disciplina, que na forma organizacional de apresentação do nosso curso, a primeira disciplina que eu apresento é a bibliologia, para que a gente tenha mais firmado, mais solidificado essa base de que a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a eterna, a perfeita, a imutável palavra de Deus. Nós vamos estudar cada um desses conceitos à luz da Bíblia. Ah, pastor Márcio, mas eu creio em tudo isso. Sim, crer é uma coisa. Agora a gente precisa ter o conhecimento da razão da nossa fé, para quando formos arguídos, perguntados, questionados, eu preciso explicar a minha fé, explicar o que é inerrância. Eu creio que a Bíblia é inerrante. Quem aqui acredita que a Bíblia é inerrante? Ou seja, que não contém erros? Espero que todos creiam na inerrância. Quantos acreditam que a Bíblia é infalível, não possui nenhuma falha? Muito bem. Quantos acreditam que ela foi inspirada por Deus, não é obra de homens, mas ela é fruto da inspiração divina? Quantos creem? Mas precisamos ser capazes de explicar como se deu o método da inspiração. Como é que é possível provar a inerrância, a infalibilidade, a
a completude, o fato dela estar completa, não permitir acréscimos e tampouco decréscimos. Então nós estudaremos sobre isso. É a primeira das 10 disciplinas da teologia sistemática. A primeira é a bibliologia. A segunda disciplina é esta aqui, teontologia. Em alguns lugares chamam de teologia própria ou seu próprio significado, doutrina de Deus, teos. Mas aqui nós estamos especificando a pessoa do Pai, dentro do grande mistério da Trindade. Então, o livro 2 nós estudamos sobre a pessoa do Pai, a existência de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, os decretos de Deus, o relacionamento com a criação e especialmente com a sua principal criatura, a saber, o homem. Então esse é o conteúdo da disciplina 2, teontologia. A terceira é a cristologia. Será sobre o que se estuda em cristologia, hein? Sobre Cristo, né? A doutrina de Cristo. Agora estamos falando da pessoa do Filho. E aí nós estudaremos sobre a sua pré-existência eterna, sua encarnação, não reencarnação, isso é doutrina espírita, encarnação, quando ele se fez homem, sua divindade perfeita, sua humanidade perfeita, sua obra, a crucificação, etc. Então nós vamos estudar aqui em cristologia a pessoa do Filho. Quarta disciplina, pneumatologia, ou em outros seminários usam a expressão paracletologia, tanto faz, pneuma ou paráclito, o significado etimológico é o mesmo. A doutrina do... Então nós vamos estudar aí a doutrina do Espírito Santo, e aqui nós vamos falar sobre a sua personalidade, os seus atributos, seus nomes, como aparece na Bíblia, os símbolos do Espírito, as obras do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, será o alvo do nosso estudo na quarta disciplina. Disciplina 5, antropologia, antropos, homem, logia, estudo. Então, antropologia, doutrina do homem. É a nossa quinta disciplina, que nós estudamos junto com uma outra, que falaremos na sequência. Em antropologia nós iremos estudar a origem da raça humana, entenderemos o que significa imagem e semelhança de Deus no ato da criação original, entenderemos a natureza humana, o que é isso? A tricotomia, espírito, alma e corpo, qual é a função de cada um, como se relaciona com Deus, com o semelhante, consigo mesmo. Estudaremos ainda aqui o episódio da queda do homem, quais as implicações desse fatídico evento que mudou drasticamente a história de toda a humanidade, e também a promessa divina ali da redenção da humanidade. Junto, na mesma apostila, na mesma material aí, nós vamos estudar, junto com a antropologia, a angelologia, ou angelologia, que é a doutrina de quem, antes de eu colocar aqui? Ah, vocês já estão fera, hein? Doutrina dos anjos. E aqui, então, vamos estudar sobre a origem dos anjos, a natureza. O anjo é feito de quê? Não sei, vamos ver lá, né, quando chegar lá. O caráter dos anjos, bem como sua missão, as diferentes hierarquias. A hierarquia não tem o arcanjo, não tem o serafim, não tem o querubim, hierarquia angelical. Por fim, conheceremos a respeito da origem de Satanás e dos demônios, que nós sabemos que eram anjos bons e depois se tornaram em anjos maus após a queda. Então, originalmente, eles eram bons. Por isso estudamos aqui esse capítulo chamado de demonologia dentro da angelologia, porque originalmente eram os mesmos. Sétima disciplina. Alguém arrisca aí? Ramarte. Outro detalhe, né? Eu falei do G, que em grego e em hebraico não tem som de J, mas tem som de G, né? G. O H sempre tem som de R. Então aqui é ramartiologia,
O Amã da Bíblia não é Amã, é Ramã, por aí vai. Então aqui é o Hamartiologia. Estuda sobre o quê? A doutrina do pecado. O que a gente vai aprender aqui? Vai aprender a pecar. Precisa ensinar para alguém isso? Claro que não, né? Estudaremos sobre o que é o pecado, sua origem, os significados e as consequências do mesmo sobre o gênero humano. Então, vamos entender isso aqui. Casado com a hamartiologia vem a soteriologia. Soter, a palavra soter, salvador, sotéria, salvação. Então é a doutrina da salvação, que vem logo após a hamartiologia, a soteriologia. Nela estudamos sobre o passo a passo no processo da salvação, os quais já antecipam arrependimento, conversão, justificação, adoção, santificação e finalmente a glorificação. O que é isso, glorificação? É o que a Bíblia chama do corruptível sendo revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade. É quando receberemos corpos semelhantes ao de Jesus pós-ressurreição, um corpo que não é mais atingido pelo vírus do pecado. Então a Bíblia chama isso da glorificação do corpo. Chegaremos lá. Nona disciplina, eclesiologia, fala sobre o quê? A eclésia, a igreja. Então, a origem da igreja, o desenvolvimento da igreja, o fundamento da igreja, os símbolos da igreja, a organização. Vamos estudar a igreja como uma organização e como um organismo, a espiritualidade da igreja. Tudo isso na disciplina 9. E, pelo menos, que se refere ao título, eu acredito a mais conhecida, a escatologia, que estuda sobre as últimas coisas, escatos, últimos eventos, últimas coisas, tempo do fim. Então é a doutrina das últimas coisas. Pela ordem aqui estudaremos sobre as 70 semanas de Daniel, sinais dos tempos, os eventos futuros descritos nas Sagradas Escrituras, dentre os quais nós destacaremos o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, grande tribulação, milênio, julgamento final e o eterno estado perfeito. Essa é a 10ª disciplina das 10 que compõem a teologia sistemática, as quais estudaremos. Tendo concluído a teologia sistemática, entraremos na segunda parte, que é a teologia bíblica. Como assim? A sistemática não é bíblica? É, só que o foco dela são as doutrinas. Já a segunda parte a gente vai estudando a Bíblia de acordo com a sua organização canônica. Já falei várias vezes a expressão canônica, estou me referindo ao cânon sagrado, a Bíblia sagrada, a ordem como os livros estão dispostos na Bíblia. Começando pelo Pentateuco. Neste livro, a disciplina aí nós estudaremos sobre seu autor, a época da escrita, sua teologia e a relação com o restante do cânon sagrado. Depois a gente vai aos livros históricos, deixa eu adiantar um pouco aqui. Aqui estudaremos então sobre a ascensão, a queda da teocracia, os cativeiros de Israel e Judá, o retorno. Obrigado, amém, muito obrigado. Então vamos estudar aqui o retorno à terra prometida, a restauração do templo, então a parte pré-exílio e pós-exílio, até a restauração da cidade de Jerusalém. Próxima parte, os livros poéticos, ou seja, os livros de Jó a Cantares, ou Cântico dos Cânticos, os quais contêm o cerne da poesia hebraica, considerando que estes livros descrevem as experiências do povo de Deus, seu alcance é tão extenso quanto a própria vida. Detalhe, irmãos, que a gente vai perceber lá, existe um diferencial muito grande quando se estuda livros poéticos dentro de toda a Bíblia. Você vai perceber que a maioria dos textos bíblicos nós temos revelações de Deus para o homem, e a maioria dos textos dos livros poéticos são as exteriorização dos sentimentos do homem em relação a Deus. A gente precisa saber disso, até porque na hora de interpretar
Outros textos vêm de lá para cá, os livros poéticos é daqui para lá. Então aí envolve vários sentimentos, emoções, contextos, isso é importante. Eu vejo gente cometer equívocos em interpretação de textos poéticos, quando ele diz, aqui Deus falou, está escrito lá que não foi Deus que falou, é diferente, a gente vai perceber quando estudar lá. Exemplos assim simples, igual os salmos, né? Nós temos 150 salmos, aproximadamente a metade composto por Davi. Tem gente que acha que Davi escreveu todos os salmos, tem gente que acha que Davi é o autor dos 150 salmos, e eu já vi pregador, vamos ler o salmo, por exemplo, Salmo 73 de Davi, o Salmo 73, é quando ele abre, está lá, Salmo de Asaf, ele começa lendo o Salmo de Asaf, mas ele diz que foi de Davi, o texto está, a primeira parte dizendo, dos filhos de Corá, e por aí vai. Alguns detalhes aqui que eu já estou antecipando a vocês, exige cuidado quando se estuda livros poéticos, parece simples, mas não é tão simples assim. Profetas maiores, neste livro estudaremos sobre as obras literárias, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Faremos uma análise biográfica de cada um desses profetas, o tema central, a época em que os mesmos foram escritos, contexto histórico em que estes homens de Deus estavam inseridos na ocasião de seus respectivos ministérios, e finalmente um esboço sintetizado do conteúdo de cada obra. Profetas menores, a mesma coisa, porém aqui de Oséias a Malaquias. É uma análise da biografia, o tema central, palavras-chave, contexto histórico, esboço, por aí vai. Chegamos então nos evangelhos, ou os livros do evangelho, melhor dizendo, me corrigindo, e Atos. Neste estudaremos as obras biográficas dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como o livro da história do início da igreja, a saber, Atos dos Apóstolos. Conheceremos um pouco da história de cada autor, tema central, quando escreveram, para quem escreveram, quais os versículos chaves em cada obra, etc. Vem na sequência aí as epístolas, e aqui nós estudamos as epístolas paulinas e as chamadas epístolas gerais, fazemos a divisão, e aí vemos quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual as palavras-chave, qual era o tema da epístola, a finalidade, a principal base doutrinária. Muito importante estudar as epístolas, é a base doutrinária da igreja. E, finalmente, o Apocalipse. Neste livro estudaremos sobre o último e mais intrigante livro da Bíblia, o livro da Revelação. Conheceremos sua autoria, época, local da escrita, destinatários, tema central, motivo da escrita. Conheceremos também as linhas de interpretação do Apocalipse, bem como as principais divisões. Por fim, teremos um esboço sintetizado do conteúdo desta magnífica obra. Então, aqui está apresentado o conteúdo que estudaremos aí pelos próximos 18 meses aproximadamente. Lembrando-os que no reino de Deus, vencedor não é quem chega em primeiro lugar, mas é aquele que persevera e vai até o fim. Não é quem corre mais rápido, é quem é constante, é quem é permanente, é quem vence dificuldades, ultrapassa desafios e chega até o fim. Nós precisamos ter essa consistência, essa perseverança. Infelizmente, já se sabe, é notório, a maioria das escolas, dos cursos teológicos em geral, acontece comigo toda vez também, a gente começa com turma grande, mas nunca termina como começa, infelizmente. A média de desistência gira na casa dos 40%, infelizmente. Começa com a turma de 100, termina com 60, começa com 50, termina com 30, infelizmente é assim. Alguns, e nós compreendemos por motivos muito justos, enfermidade, mudança, acontece. Outros, às vezes, por questões tão banais, e aí fica sempre aquela situação. Quando ele menos espera, chegou a formatura, ele vem ficar sentado no banco, vendo seus colegas se formando, e aí começa tudo de novo, e tudo de novo. Então, busque, se esforce para ser constante, para ir até o fim. Havendo dificuldades, converse conosco, que tiver ao nosso alcance fazer, faremos.
mas não desista facilmente. Chegue até o fim, você perceberá que tem uma recompensa muito grande nisso. Continuando explicando aqui, já estamos chegando aí próximo do fim. Deixa eu falar sobre o formato do curso, a duração, sistema de pagamento, a questão do reconhecimento. Já estou antecipando aqui as principais dúvidas. Algumas pessoas já nos perguntaram no WhatsApp, a gente já respondeu, mas agora, para ficar, vamos dizer assim, de uma forma normativa, todos saberem, quem nos acompanha aí à distância também entender. Bom, o curso tem o formato de 16 livros, né? Esse material didático que alguns já pegaram hoje. De forma que o aluno não paga matrícula, rematrícula, não ocorre reajuste ao longo do curso, a forma como começou vai terminar, com o valor que começou vai terminar. Nós vamos estudar 18 meses, você não vai pagar 18 mensalidades, você vai pagar 16 livros, você paga por livro, ou seja, por disciplina. Cada uma estuda 5 aulas, algumas talvez 6. Então, às vezes, você vai pagar no mês, lá você paga no dia 4, no outro mês vai terminar no dia 15, 20, você vai pagar por livro. Quem queira antecipar, preferir, você vai fazer do seu formato. Todavia, ao término, você terá que ter pago os 16 livros. A duração do curso é de aproximadamente 1 ano e meio, eu diria mais, 1 ano e 8 meses. Aulas semanais, das 19h15 às 21h30, todas as quartas-feiras. Cada disciplina estudada leva de 4 a 5 aulas, a maioria 5, variando aí conforme o conteúdo da mesma. Então nós temos aqui os alunos presencialmente, aqui aproximadamente 100 alunos, muitos à distância, pode ser feito assim também. Então tem o presencial, tem o à distância e tem o semipresencial. Muitos fazem assim. Como seria o semipresencial? Alunos, por exemplo, que trabalhem por escala. Uma quarta-feira ele está aqui, na outra ele não está, assiste o vídeo. É que a gente faz a transmissão ao vivo, vocês estão vendo 2 câmeras. Esta ali está fazendo a transmissão ao vivo agora, para quem esteja assistindo. Já vale até fazer aquele comentário, né? Se inscreve, curta, comenta, faz isso aí tudo aí. Tem os outros que, esse aqui é para filmar, para depois eu fazer a edição e entra no dia seguinte, fica lá disponível para você assistir de novo. Acontece do aluno vir à aula, depois quer assistir de novo. Pastor, eu fui lá na aula, quero ver de novo, tem que fazer outro Pix? Só se quiser. Eu não vou te proibir, né? Vai lá que aparece, tem aquele negócio lá, fazer uma oferta, não vou te proibir, mas está disponível lá para todos que queiram assistir. Tem até quem questiona, eu comecei explicando aqui que eu aprendi com o pastor Joel Machado, mas por que deixa o vídeo disponível na plataforma do YouTube para quem quiser ver? Não, quem quiser ver pode ver. Você como aluno, encaminhar o vídeo aí para colegas, amigos, irmãos, parentes seu em outra cidade, outro estado, outro país. Se for astronauta, estiver fora do planeta e pegar lá, manda também. Não tem problema nenhum. Não vejo nenhum problema nisso. Não tem mesmo nenhum problema. Então, semipresencial. Aí, às vezes, acontece, você não pode vir por um motivo justo, tem uma reunião na sua igreja, uma agenda que você precisa cumprir. Não tem prejuízo, né? Claro, você vai perder o fato de estar presencialmente, que é sempre melhor, mas no outro dia a aula estará disponibilizada no canal do YouTube para que você possa assistir e ficar em dia. Os pagamentos das disciplinas devem ocorrer sempre nas últimas aulas da disciplina estudada, ou seja, quando termina uma disciplina, o aluno efetua o pagamento da disciplina que estudaremos na sequência. Por exemplo, eu mandei fazer 70 livros, quando nós tínhamos aproximadamente 35 a 37 inscritos. Aí nessa última semana, de repente, chegou a 80 e no último dia aqui passamos de 100. Eu não conseguia prever que a gente chegaria a tanto. Ah, pastor, mas então o senhor já sabe que é 100? No livro 2 já manda logo fazer 100. Eu sei como isso funciona, irmão. O livro 2 já vem só 80. E eu pago os outros e fica comigo lá. Eu não gostaria que fosse assim. Não é pessimismo, infelizmente é realismo, acontece isso. Então eu preciso sempre saber a quantidade para a gente ir ali girando com a quantidade de alunos que tem. Por isso que eu peço, é a última aula do livro 1, você já faz o acerto que é a sua encomenda do livro 2. Eu vou lá na gráfica, mando fazer, aí na semana seguinte, que será a primeira aula do livro 2, ele será entregue a você. E assim sucessivamente. É a última aula do livro 2,
Você faz o acerto. Aliás, não até, você pode antecipar. Acontece, alguns alunos, já teve até aluno aqui que pagou o curso todo. Hoje é mesmo. E se quiser ao longo do curso ir pagando de novo, também pode. No Rio não, ó. Rio ali. Pode também. Então os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, depósito bancário, transferência, Pix, PicPay. Perguntaram da modalidade do cartão. A gente usa aí eu já tinha parado de usar cartão, então voltei a pegar a máquina, mas o meu plano é muito antigo, é de 5%. Então eu falei para aqueles que vão passar o cartão, passa o valor de 63, que é o 5%, aí a operadora lá passa para a gente depois o valor correspondente aos 60%, se for o caso de necessidade de passar o cartão. Mas temos esses formatos aqui de pagamento. Bom, o valor então é este que aí está. Em relação ao horário e ao intervalo entre as aulas, hoje não está tendo porque é apresentação, mas via de regra nós temos intervalo. Para você dar um glória, você que não deu até agora, olha ali, ó, com quê? Parece que eu ouvi o aleluia da irmã Joelma, foi ela que deu o aleluia lá? A Nerinha, parecida. As irmãs, aí os irmãos, nós, aí pegamos firme, a gente prepara o lanche para os irmãos, então a gente tem um intervalo, vai de 7h30 ali até 8h30, 8h40, aí a gente para, tem um lanche rápido, aí volta, café, mas é um lanche, irmão, viu? Não é jantar não e tal, é só para você não desfalecer, conseguir aguentar, aquela história. Então, teremos. Vamos lá. Em relação ao modelo didático das aulas, como é que se dá? Preciso explicar isso aqui para você entender. Em virtude, olha aí, do elevadíssimo número de alunos presenciais, além dos diversos alunos à distância. Hoje a gente está quebrando aqui protocolo, mas nós evitamos interrupções. Quando nós temos uma aula, uma turma pequena, numa sala de aula, com 14, 20 alunos, aí tem aquelas interferências, um pergunta, outro questiona, um levanta dúvida. Se com 100 alunos a gente for fazer isso, irmão, a gente vai ficar aqui 4 anos para fazer esse curso básico. Não dá conta não. Então, nós não fazemos as interrupções. E como é que eu fico em relação à minha dúvida? Você não vai ficar com a sua dúvida. A gente só não pode interrompendo a toda hora, não entendeu uma palavra, não entendi essa frase, não entendi, me explica melhor. Não dá para fazer as interrupções. Até porque a gente está transmitindo e gravando para os alunos à distância e, repito, pela quantidade, se a gente for o tempo todo sendo interrompido, não tem como. Porém, havendo dúvida, você pode, no final, eu fico aqui com você até meia-noite, 1h, tira a sua dúvida, fico disponível no WhatsApp, se precisar, tá tarde, quero perguntar amanhã, chegar mais cedo na próxima aula. A gente fica acessível para vocês, para que todas as dúvidas sejam sanadas. Só não pode ficar interrompendo durante a aula. Não tem a mínima viabilidade, até para que haja qualidade no ensino para todos nós. Então esse é um ponto fundamental, importante. Ah, mas e eu esquecer depois? É por isso que a gente recomenda, traga um lápis, se quiser um papel à parte. Ficou naquela dúvida, anota aí, no final vou enquadrar o professor para ele me explicar isso aqui. Vou mandar mensagem para ele. Nós vamos atender. Se a gente perceber que a dúvida é algo que várias pessoas tiveram, na aula seguinte a gente retoma aquele ponto, procura ser mais claro e tal, para sanar aquela questão. Isso nunca aconteceu, mas pode acontecer, é claro. Então, é a forma que a gente fica acessível aos alunos de uma maneira mais, vamos dizer assim, dinâmica. Em relação ao reconhecimento do curso, às vezes a pessoa pergunta, o curso é reconhecido pelo Ministério da Educação? Em relação à conferência, a entrega dos certificados, vamos lá. Curso básico em teologia oferecido pela Escola Teológica Shema é de caráter ministerial, não sendo reconhecido pelo MEC, nem sendo essa a nossa visão. Aliás, vale aqui um parêntese, não existe absolutamente nenhum, e aí eu grifo a expressão em caixa alta, nenhum
curso básico em teologia do Brasil reconhecido pelo MEC. Isso não existe. Curso básico e médio, até o médio também não existe. Ministério da Educação e da Cultura não reconhece. Por quê? Porque nessa etapa do ensino são disciplinas de caráter estritamente ministerial, que lidam com a vida espiritual da igreja. Quando é um curso de bacharelado, bacharel em teologia, que aí você vai estudar filosofia, sociologia, aí você já vai ter uma abrangência para quem sabe ser um professor, prestar um concurso público para dar aula de ciência da religião. Isso aí já é no nível de bacharelado. Eu volto aqui, básico e médio, não existe nenhum no Brasil, porque não tem nada a ver uma questão com a outra, a formação espiritual ministerial com a formação de pessoas para o mercado de trabalho. A nossa visão é formar obreiros, ou pelo menos pessoas com mais capacidade de ler, estudar, interpretar, entender, aplicar a Bíblia. Então não temos por missão preparar teólogos em nível profissional, mas a nossa missão e visão é promover capacitação dos vocacionados para o exercício do ministério cristão. Então não existe reconhecimento, não é porque é a escola teológica chamada, porque nenhum existe, dado que o viés aqui é ministerial. Nosso foco está no preparo de homens e mulheres chamados para labutarem no reino de Deus e não no mercado de trabalho. Não tem nenhum problema quem queira futuramente fazer um bacharel, ser um professor, fazer a diferença no sistema, não tem nenhum problema, tá? Só não é a nossa visão, nós não preparamos tais profissionais. Em relação ao reconhecimento do certificado, bom, nosso certificado é reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros, a CADEESO. Aqui vale até um parêntese, né? Conselho de Educação e Cultura, do qual eu faço parte há uns 8 anos, e dentro dos membros do conselho, o responsável por avaliar os cursos teológicos e dar a chancela, sou eu mesmo. Estou até com um monte de livro lá em casa de algumas escolas teológicas para analisar e poder. Então, tem o reconhecimento da convenção. Essa é o conselho responsável na convenção pelo reconhecimento. E eu faço parte desse conselho. E, obviamente, quando um curso é reconhecido por uma convenção estadual, ele é reconhecido por uma convenção geral. Talvez algumas pessoas não entendam a relevância de eu explicar isso, mas para quem almeja o episcopado, e a Bíblia diz que excelente obra almeja, é obrigatório ter no mínimo curso básico em teologia. Então, alguém que queira ser um evangelista, um pastor, ser levado à convenção, é exigido dele o curso teológico. E a nossa escola fornece um certificado que tem um reconhecimento, repito, da convenção. Estou dizendo isso para muitos obreiros que almejam, e repito, é importante ter esse desejo, é uma excelente obra, e você precisa do certificado com reconhecimento, e aqui o terá. Faltando poucos minutos para a gente encerrar, só quero falar mais uma coisa que eu acredito que seja a dúvida de alguns, e eu resolvi na última hora hoje, lá preparando a aula, incluir aqui, que é isso ali, ó. Tá dando para ler o que está escrito ali? Quem conseguir ler aí? Conseguir pode ler. Eu ouvi gente lendo aí, tá vendo? Eu sei que a maioria não conseguia porque está meio fraquinho, Mas está escrito Shema. E muitas pessoas, pastor Márcio, Shema, o que é Shema? Vamos lá, preciso explicar a você isso daqui. Eu não falei que vocês iam começar a ver isso aí, ó? Achou que ia ser a partir da semana que vem, né? Está escrito ali, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É ou não é? Vamos lá de novo. Ó, começando aqui, hebraico, já aprenda uma coisa. Hebraico lê invertido. É daqui para cá, ó. Aqui está escrito Shema. Apertei aqui sem querer, deixa eu voltar. Que eu destaquei aqui em amarelo está escrito Shema. Aqui está escrito Israel, né? O país, a nação, o nome que Jacó teve depois de mudado. Aqui na verdade não está escrito Adonai, está escrito o nome de Deus, mas os judeus não o falam. Vou explicar isso para vocês
quando estudarmos doutrina de Deus. Aqui a gente só pronuncia o tetragrama impronunciável, Yod, que são essas letras aqui, ó. Cadê? É o Yod, o Re, o Vav e o Re. Yod, Re, Vav e Re. Que nós, vamos dizer assim, aportuguesamos. Para conseguir ser pronunciável, nós chamaríamos de Yahvé ou Jeová. É o nome de Deus. Só que na Bíblia judaica eles não vão falar o nome de Deus, eles vão chamar de Adonai, que significa Senhor. Então, chamar Israel, vou usar esse termo, Adonai, Eloheinu, aí de novo, Adonai, o Yod, Re, Vav, Re, Echad. Em amarelo eu destaquei ali o Shema, que é o nome da nossa escola teológica. Shema, na verdade fala assim, não é Shema, é Shema, Ishma, Ishma. Seria esse som quase mudo no começo, Ishma. Vocês estão bom mesmo, hein? Traduzido aqui, como eu li ali, Shema, ou Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Echad. O que é isso? Alguém aí tem a Bíblia na versão King James? Ainda que seja no celular? Se tiver, por favor. Eu escrevi aqui, alguém leia, por favor, Deuteronômio 6,4. Aquele texto lá atrás é o Deuteronômio 6,4. Ali entre parênteses, KJV significa King James Version, né? A versão King James. Tem alguém aí que tenha? Pastor Jefferson, qual foi a primeira palavra que apareceu aí? Está escrito aí Shema, não é? Aí depois na frente vem? Saiu, muito obrigado. Se você abrir a Bíblia, então, depois você pode procurar em casa, na internet, buscar lá, Deuteronômio 6,4, King James Version. Você vai encontrar isso ali. Primeira palavra que vai aparecer, Shema. Eu peguei lá e coloquei aqui, ó. Olha, está assim, como o pastor Jefferson leu ali, ó. Shema, aquela exclamação. Aí depois já vem ouve, que é o significado de Shema. Shema é ouve. Ouve, ó Israel. Ouvi o quê? Jeová, o Senhor nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Ele é único. Isso aqui, irmãos, todo santo dia, todo judeu fala isso, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todos os dias. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todos, às vezes eles vão começar uma oração. Se você buscar na internet, você encontra. Ele vai começar uma oração. A oração, em dado momento da oração, ele vai ter lá a verbalização dele espontânea, mas sempre vai começar com essas expressões assim, de chamar mesmo, de impactar. Todo judeu precisa falar isso. Chamar. Shema, portanto, significa ouve, mas não é simplesmente ouvir, de entrar num ouvido, sair no outro. É de prestar atenção à palavra de Deus, à revelação de Deus. É o que vocês estão fazendo, se assentar para ouvir Deus falar, se assentar para assimilar a revelação de Deus. Shema significa isso. Israel, ouça. Primeiro lugar, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ou o Senhor, ali está Yahvé, e aqui Senhor, eu vou mostrar isso para vocês futuramente, tá? Nas nossas Bíblias, a maioria de nós usamos a versão revista e corrigida. Eu vou mostrar em outras aulas, mas se, de repente, se por curiosidade você já quiser olhar, você vai perceber isso. Todas as vezes que esse nome aqui, ó, o nome de Deus, aparece nas nossas Bíblias, todas as vezes, o que vai aparecer lá é essa palavra aqui, Senhor, com todas as letras maiúsculas. Todas as letras maiúsculas. Poderia te dar vários exemplos, mas vou deixar isso para a aula que a gente vai chegar lá. Na nossa Bíblia não aparece o nome de Deus, mas todas as vezes que no original aparece, os judeus vão colocar Adonai, e na nossa Bíblia vai aparecer Senhor com todas as letras maiúsculas, para chamar a atenção. Então, Shema significa dar ouvidos à palavra de Deus, prestar atenção na revelação de Deus, dedicar tempo para aprender de Deus.
Esse é o significado do nome da nossa escola teológica. É juntar pessoas que queiram parar da sua vida corrida, mas ele para um tempo para aprender a palavra de Deus, para ouvir, para assimilar. Isso aqui foi o que Deus ordenou à nação escolhida Israel. Portanto, a palavra Shema significa ouve, escuta, mas repito, aquele senso assim mais forte, mais contundente. Tem alguma outra dúvida, por acaso, que eu não coloquei aqui? Se você quiser perguntar agora acerca do curso, acho que já falei, duração, formato, etc. Mas alguma dúvida? Nesse momento a gente está abrindo exceção para interagir, que é para tirar dúvida mesmo, de repente a dúvida de é de mais pessoas. Se houver, pode perguntar neste momento. Se não há, tem um convite especial a todos vocês. O primeiro convite é o de participar do nosso grupo da turma de 2023-24 do WhatsApp. Coloquei aqui o número, esse mesmo, Jael, seu número está desatualizado. O número do Jael, você manda uma mensagem, a maioria aqui já recebeu o link para você entrar no grupo. Por enquanto, de repente por bastante tempo, só os administradores. A gente tem mais de 100 pessoas. O grupo não é aberto para todo mundo interagir. Na verdade, hoje eu percebi que entrou gente lá que nem é do curso. O link andou passando aí até em status de outras pessoas, convidando, venham todos participar desse grupo. Depois a gente vai ter que fazer uma peneirada lá. Mas, enfim, no primeiro momento não tem problema, já vista que apenas os administradores vão colocar informações pertinentes ao curso, exclusivamente do curso aqui. Mais nada. A maioria das vezes eu e secretários ali que nos ajudam, Jaelson, minha esposa missionária Natália, irmã Jaqueline, alguma informação pertinente ao curso. Então, meu convite é participem, é importante. Por alguma necessidade de não haver aula, chuva forte, alagamento, o pessoal ficar na dúvida, a gente vai colocar lá hoje, em virtude da chuva, não haverá aula. Um exemplo. Então é importante por isso, ter essas informações mais rápidas. E aí o outro convite é esse aqui. E aqui a gente vai encerrar. Vamos ler a Bíblia em 2023? Quem já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida aí? Muito bom. A maioria nunca leu. Vai ter oportunidade agora. Em 2023, nós vamos iniciar a segunda-feira, dia 20 de fevereiro, sem ser a próxima, a outra. Por que estamos começando agora? Justamente porque aguardávamos o início da aula para poder convidarmos os alunos. Todas as vezes nós fazemos a leitura com os alunos. Irmão, tem grupos nossos lá de alunos que formaram há 3 anos, 4 anos atrás. O grupo ainda está ativado porque eles ficam sempre aguardando a leitura bíblica anual que a gente compartilha. Todos os dias eu coloco no grupo 4 capítulos da Bíblia, na versão King James, e no final um comentário meu daquele grupo de capítulos. Não significa que você vai ter que ler pelo celular, mas você vai ter sempre ali a referência. Esse dia estamos lendo esses capítulos, e no final o meu comentário sobre aquele grupo de capítulos. No outro dia, enfim, todos os dias nós colocaremos no grupo a leitura bíblica diária. Ela começará, repito, dia 20 de fevereiro, e a previsão de término é no dia 6 de dezembro, com esse plano de 4 capítulos por dia, incluindo aí sábados e domingos 4 capítulos também. Aí o pessoal já fica, quando chegar o Salmo 119 vai ser 4 também? Não, quando chegar lá a gente lê o Salmo 119 em 2 dias, a metade dele num dia, a metade no outro, mas tem vários salmos que é de 3 versos, aí chega ali a gente lê 6, e aí fica normal. No final, 6 de dezembro, a gente encerra. A gente faz esse projeto já há vários anos. Esse ano estou indo, desde que comecei o projeto, estou indo para a 19ª vez, sempre lendo a Bíblia toda, nesse período de 300 dias aproximadamente, comentando e estimulando outras pessoas a participarem. Então, se você quiser, precisará estar lá no grupo. A partir do dia 20, será então postado a cada dia 4 capítulos e o comentário.
Por fim, eu te peço ajuda para nos ajudar aí na democratização e popularização do ensino da Palavra de Deus. Como? Se você ainda não é o inscrito lá do canal da Escola Teológica Shemá, faça no YouTube, Escola Teológica Shemá. Se ainda não é, se inscreva, nos ajude, compartilhe o link da escola para outros. Se você tem, hoje mesmo, fechou matrícula comigo hoje, pessoa de onde? Acho que não deve ter nenhum baiano aqui. Será que tem baiano? Tem, quase não tem, né? Hoje foi de Teixeira de Freitas. Vou mandar para lá os livros amanhã. Teixeira de Freitas. Tem aluno, outra cidade agora, não sei se é, me esqueci o nome, mas outra cidade da Bahia hoje também entrou em contato. Tem alunos em Paudalho, onde fica isso? Pernambuco, vários alunos em Resplendor, Minas Gerais, Cacoal, em Rondônia. Então, de repente, você conhece alguém de outra cidade, outro estado, outro país, não tem problema. A gente envia livros aí quase que semanalmente para os Estados Unidos, já tivemos aluno em Portugal, Inglaterra. É muito fácil, irmãos. Hoje o Correio faz tudo isso sem dificuldade nenhuma. Se você tem algum amigo, algum irmão, parente, está em outro estado, outro país, tem desejo de fazer o curso, apresenta a nossa escola para ele. Manda o link do canal do YouTube, manda o nosso contato do WhatsApp, a gente tira as dúvidas e ele poderá fazer parte conosco aí da turma à distância. Então, quem não é inscrito, se inscreva, até porque aquela aula que você não viu, estará lá, etc., precisa aí da sua ajuda nessa parte. Então, uma vez considerando que a verdadeira fonte para o estudo da teologia é a palavra de Deus, estou animado. Vamos começar, portanto, aí agora de uma vez por toda a bibliografia. Não, brincadeira, na próxima aula, irmão. Olha o convite aqui, te espero semana que vem. Semana que vem nós começaremos, olha aí, terminamos no horário que a gente sempre termina, 9h30, 9h35, semana que vem a gente começa, tem um intervalo, vai ter o lanche. Hoje foi só apresentação, mas eu vou arriscar pela fé. Será que tem alguma coisa hoje aí para alguém? Minha fé está pouca, viu, irmão? Não tem nada mesmo não. Se você quiser, acho que água tem. A partir de semana que vem você não vai sair daqui decepcionado, vai ter alguma coisa no intervalo e nós vamos dar início. Quem não pegou material hoje, não tem problema, nós vamos fazer essa semana, na próxima quarta te entregaremos e vamos dar início então a partir da semana que vem. Amém, irmãos? Então, vamos nos colocar sobre os pés para orar e encerrar. Muito obrigado a todos que aqui estiveram, os alunos. Cadê o irmão Gleibson? Quase um homônimo. Ajuda aqui, Gleibson. As câmeras ficou só para mim aí, para o pessoal que está assistindo em casa, aí para eles verem que tem mais de 10 pessoas aqui com a gente. Faz uma panorâmica depois aí para a turma em casa ver também. Hoje a gente está quebrando aqui padrões, estamos fazendo aí as exceções. Dá um sorriso agora aí, irmão, senão vai achar, nossa, o pessoal vai triste lá para o curso aí, Então a gente está com essa turma abençoada aqui. Nós vamos encerrar agora com a nossa oração e aguardamos, irmão, na semana que vem. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos nessa noite por mais esta aula, aliás, a primeira aula, o início de mais uma turma do curso básico de teologia. Te glorificamos pela quantidade expressiva de alunos que aqui estão. Pedimos que o Senhor fortaleça cada um, dê ânimo, dê graça para vencer desafios, adversidades, poderem chegar até o fim, que sejam recompensados pelo aprendizado da Tua Palavra, que é o que mais nos interessa, é o que mais nos importa. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos uma continuidade de semana abençoado pelo Senhor, cultos abençoados, em que o Seu nome seja glorificado. Ó Deus, nós nos colocamos sob os Teus cuidados, pedimos a Tua bênção em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, vão em paz, até a próxima semana.